everybody! Week 3. E aí, gente? Tudo bem? Semana 3, né? Vamos então a essas explicações aqui da semana 3 para o 9º ano do ensino fundamental de língua inglesa, do PET 2, ok? Gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, que vocês se inscrevessem no canal e vocês dessem um like se gostarem do vídeo, tá bom? Ele está aqui para poder ajudar a vocês. Então vamos lá, né? Logo depois da vinheta, vamos ver quais são essas explicações dessa semana. Então vamos lá, né? O tema então dessa semana 3, os conectivos. Em todas as línguas, algumas palavras são utilizadas para ligar e conectar ideias e frases. Os conectivos, connectives ou linking words, também conhecido como palavras de transição, conjunctive adverbs, transitional adverbs, né? Servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase ou entre frases distintas. Esses termos são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto, isto é, enquanto as ideias transmitidas em frases e parágrafos estão interligadas e seguem uma lógica. É justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro ou fácil de compreender. Observe alguns exemplos de conectivos mais comuns. Então temos lá, introdução. Função: iniciar frases, parágrafos e indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Exemplos: first of all, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo. To begin with, para começo de conversa. In the first place, em primeiro lugar, para começar. First, primeiro, para começar. Uma continuação. Qual que é a função? Indicar a continuidade de um conceito ou ideia. Exemplos: besides, além disso. Furthermore, além disso, ademais. Moreover, aliás, além do mais, além de que. Then, so, então, depois, em seguida. After, depois. Before, antes. Uma adição. Qual que é a função? Apresentar uma nova informação ao que já foi exposto. Exemplos: and, que a gente já conhece, né? E, also, também, igualmente. As well as, assim como, bem como. Not only, but also, não somente, mas também. On top of that, né? Além disso. Um contraste. Qual que é a função dela? Indicar a existência de conceitos ou ideias opostas a algo apresentado. Né? Exemplos: but, que a gente conhece, né? Que é o mas, porém, contudo, todavia, entretanto, né? However, a mesma coisa, né? Contudo. On the other hand, por outro lado. Causa. A função dela é indicar a existência de uma causa para determinada questão. Exemplos: due to, devido a. Because of, por causa de. Consequently, né? Consequentemente. Para saber mais sobre isso aí, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, para melhorar a vida toda ao redor do globo, né? Do mundo, né? Vocês podem entrar aqui nesse site aqui, tá bom? Lá no YouTube. Vamos para as activities, né? As atividades. Observe a tabela a seguir com as chamadas linking words ou connectives em inglês que você aprendeu e complete com mais um exemplo de cada tipo de conectivo. Podem procurar os exemplos nos quadrinhos de texto desse PET, tá? Então nós temos ali os connectives and, also, eles expressam o quê? Né? Adding and connect, né? Eles adicionam e conectam, né? Example in a sentence. Então vocês vão colocar um exemplo numa sentença, tá? Vamos colocar o exemplo aí de um and ou de um so. But, however, contrasting, né? Um contraste. Vocês vão colocar um exemplo aí também, tá? Tudo em inglês, tá, gente? Óbvio. Then, so, sequence, é uma sequência, né? Então vocês vão colocar um exemplo aí. Because, cause and effect, né? Uma causa e efeito. Vocês colocar um exemplo aí com because, né? Então, lá no formulário de vocês, dos meus alunos, né, que eu coloquei no formulário, ele não tem esse quadrinho, né? Mas ele vai ter lá o conectivo, né? A ideia que ele expressa e você vai escrever lá a frase na frente, né? Então vai ter cada um deles separados, né? E vocês vão escrever então lá o exemplo
né, com cada um desses conectivos, tá certo? Tá bem tranquilo também lá. Observe mais algumas páginas do comic book elaborado pela cartunista Margaret Dehere, para que todos possam conhecer e aprender The World's Largest Lesson, né? Circule as linking words conectivos e escreva a ideia principal de cada quadrinho. Goal 5, né? Que é o objetivo 5, né? Gender Equality, né? Igualdade de gênero, ok? Então, tudo tem que ser igual, tanto para o homem, para a mulher ou para qualquer outro gênero, né? Nós temos que saber respeitar, né, a escolha do outro, né? Então a gente tem que saber respeitar, então, esse gênero, né, de igualdade de gênero. Se todo mundo respeita o outro, se eu respeito o outro, eu sou respeitado. Então a gente vai conseguir conviver, né, bem, tá ok? Então vamos lá. Women and girls worldwide often live disadvantaged lives. Here's what we can do about it, né? Homens e garotas do mundo todo, né, com frequência vivem, né, as vidas delas em desvantagem, né? Aqui está o que nós podemos fazer sobre isso. Number 1, end all violence against women and girls, including trafficking, sexual exploitation, forced marriage and female genital mutilation. Né? Então nós temos que terminar, né, toda a violência, toda e qualquer violência, né, contra as mulheres e garotas, né, e meninas, né, incluindo o tráfico, né, a exploração sexual, o casamento forçado, né, porque em alguns países a mulher é obrigada a casar com um homem muito novinha, né, e a mutilação genital feminina, né? Tem pessoas que mutilam a mulher tá, pesquisem aí, tá? Isso é um assunto bem interessante para a gente poder saber e para a gente poder também lutar contra, né? Umas besteiras dessas, umas idiotices dessas. Viver num mundo em que todos, né, possam ser livres e felizes. Number 2, recognize and value women's work at home, né? Reconhecer e valorizar o trabalho das mulheres em casa, né? Tem muitas mulheres, né, que o marido vai trabalhar e ela fica em casa, ela, né, arrumando a casa, né, gente? Não é fácil. Ainda mais agora em tempo de pandemia a gente está vendo isso mais, né? Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa e tudo mais, e lavar roupa, e lavar a louça, e lavar as panelas depois, e aí vai, né, gente? E cuidar de filhos e tudo mais. Number 3, encourage women and girls to participate in all political, economic and public spheres. Né? Encorajar as mulheres e as garotas, né, as meninas, né, para participar, né, de toda a política, da economia e das esferas públicas. Né? 4. Equal rights under the law. Né? Direitos iguais sob a lei. Né? Então, de acordo com a lei, os homens e as mulheres têm que ter direitos iguais. Né? Não tem que ser uma coisa para um, uma coisa para o outro. Isso não existe. You have rights, né? Você tem direitos, né? Law, né? Woman equals man, né? Na lei ali, a mulher é igual ao homem, né? Até colocou um desenho ali. Ok, perfeito. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vamos voltar aqui. Observe, né? Mais uma parte para papá, agora que posso conhecer. Escreva a ideia principal de cada quadrinho, né? Eu já até ajudei vocês. Qual que é a ideia principal de cada quadrinho desses aqui, ó? Number 1, number 2, number 3, number 4. Vocês vão escrever aqui. Lá no formulário também, vocês têm um espaço lá para vocês escreverem lá, tá bom? É só vocês colocarem lá, number 1, parará, number 2, 3, 4, ok? Perfect. Goal 8. Decent work and economic growth, né? Temos aqui o trabalho decente e o crescimento econômico, né? Decent work? What does that mean? It means we have to make sure. Parará, né? E aí vem o de baixo. Trabalho decente? O que isso significa? Significa que nós temos que ter certeza, fazer com que realmente, né? Number 1, everyone can freely choose a safe, fairly paid, secure and fulfilling job, né? Que todo mundo pode escolher, né, livremente, né,
um trabalho seguro, um trabalho justo, um pagamento justo, né? E um emprego, né? Que faça jus, né, do que você faz, tá? Number two, businesses use natural resources wisely, né? Os negócios usam fontes, né, recursos, né, naturais sabiamente, né? Então, por exemplo, aqui, né, eles estão usando aqui energia solar, né, para poder aquecer a água ou a própria energia elétrica, né, se for fotovoltaico, né? Então, está ajudando o planeta também, de certa forma. Number three, no one is excluded from work opportunities, né? Ninguém é excluído das oportunidades de trabalho, né? Men and women, né? Homens e mulheres, people with disabilities, né? Essas pessoas aí que não têm condições, né? Como é que eu digo para vocês? De saúde, né? As pessoas que estão em cadeira de roda, esse tipo de coisa assim, tá? Young people, que são as pessoas jovens, né? E migrant workers, os trabalhadores migrantes, tá? Não imigrantes, migrantes, tá? 4. Unemployed is reduced by providing training, né? O desemprego é reduzido quando a gente provê, a gente garante, a gente fornece um treinamento, né? Training jobs. Você tem um treinamento, você consegue um bom emprego, tá? To end and prevent child labor, forced labor and modern slavery, né? Para acabar e prevenir o trabalho infantil, né? O trabalho forçado e a escravidão moderna, tá? Então, olha, vamos para a escola, vamos estudar, que quanto mais inteligente nós somos, mais a gente pode lutar pelos nossos direitos, né? Porque às vezes as pessoas abusam, né, de quem não estuda direito, que não tem um conhecimento melhor, né, e tratam a pessoa assim. Um exemplo disso é as escolhas que fazemos com os nossos governantes. Nós escolhemos muito mal, porque muita gente que não estuda, que não tem direito, não tem acesso, né, à educação, que deveria ser muito importante, muita gente não está nem aí, né? Então não sabe votar, nós temos o que nós temos aí, tá? Então a gente merece o que a gente tem, infelizmente. Number 6, everyone can benefit from a growing economy, né? Todo mundo pode se beneficiar de uma economia em crescimento, né? Que pode crescer, né? Se a gente tem bons empregos, se a gente tem estudo, a gente consegue bons empregos. Se a gente consegue bons empregos, a gente vai ter um emprego bom, vai ganhar bem e o país também cresce com isso, tá certo? E a gente vai ter o quê? Future, vai ter um futuro bom, ok? Vocês vão escrever então aqui o que cada um deles, né, representa aqui. Vocês vão colocar a ideia principal de cada um deles. Number 3, uma das ações para alcançar os Global Goals, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, é divulgá-los para o máximo de pessoas no mundo para que todos possam fazer sua parte. Pensar em iniciar pequenas ações locais que juntas terão resultado global. Como você apresentaria os Global Goals para a sua família? Pense e crie uma representação. Pode ser uma ilustração, um poema, música, vídeo, rima, diálogo, repente, história em quadrinhos ou até uma apresentação teatral. Ok? Então, você pode fazer isso, né? Ok? Então apresente aí uma ilustração, alguma coisa aí, uma história, uma rima, um diálogo, né? Um repente, o que vocês quiserem, quadrinhos, né? E aí vocês coloquem aqui, tá bom? Beleza? Fechou? Então, terminamos aqui então as explicações, foi longas, né, gente? Dessa semana 3. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Nos vemos então na próxima semana. Bye!